Assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Nunca roube dos mortos. O moço que nos conta esse relato mora na região serrana do Rio de Janeiro. Isso não aconteceu exatamente com ele, mas sim com a avó dele, a irmã dela e os tios dele. Ele diz que ele e o irmão costumam passar férias na casa da avó dele. E os dois gostam de dormir na rede, no quintal da casa dela. E sempre, antes de dormir, ela conta histórias pra eles. Histórias da infância dela, coisas que aconteceram e tal. E numa noite, o irmão dele acabou indo dormir mais cedo que ele. Então ele pediu pra avó contar mais uma história pra ele antes de dormir e ela contou. Porém, ela olhou bem pra ele e disse: não conte isso aos seus pais, não conte que eu contei. Então a avó dele contou que mais ou menos em 1970, um amigo dela e do avô dele faleceu. Então os dois, a avó e o avô dele, foram até o velório, o enterro no cemitério. E no cemitério, é óbvio, existem muitas lápides, só que no meio de tantas lápides, uma chamou muito a atenção da avó dele. Era uma maior ali que todas e ela tinha um vaso muito lindo. Era uma roseira, era um vaso de rosas ali que chamou muito a atenção dela. Então, meio que sem pensar e meio que hipnotizada por aquelas flores, ela conta que quase que foi levada até aquela lápide, aquele túmulo, e pegou o vaso de rosas e levou com ela. Ele conta que a avó dele sempre teve dedo verde, ou seja, sempre teve mão para plantar as coisas. Tudo que a pessoa planta, dá. Tudo floresce. Então ela plantou aquelas rosas no jardim dela, cuidou delas e, para surpresa dela, a roseira cresceu linda e bonita e rápido. Alguns meses depois desse ocorrido, a avó dele engravidou da mãe dele. Mas como o avô dele trabalhava à noite e acabava chegando de madrugada só, por volta das 4 da manhã, ela pediu para a irmã dela morar com ela por essa época, por esse tempo. Caso acontecesse alguma coisa ou ela precisasse de alguma emergência, sei lá, ela teria pelo menos a irmã ali ao lado. Certo dia, era mais ou menos 2 horas da tarde, era depois do almoço, ela estava deitada na sala, descansando um pouco, quando na porta que dava para o quintal da casa, ela viu um menino. E ela disse que aquele menino era branco que nem um papel. E tinha os cabelos lisos e curtos e usava uma roupa muito bonita, uma roupa de festa, ela disse. E segurava uma bola também. Ela, como sempre foi muito generosa, acreditou que fosse um dos amigos dos outros filhos dela, no caso dos tios do moço que nos conta esse relato, que na época tinham 10 e 8 anos, ela achou que fosse um amiguinho deles. E perguntou: oi, quem é você? Mas o menino não respondeu nada, só ficou ali parado olhando pra ela. E aí ela perguntou de novo: você tá com fome? Pode entrar se você estiver esperando o Luiz e o Carlos, que são os tios dele, do moço que nos conta esse relato. Os filhos dela, no caso. Entra que eu te dou um suco, um leite, alguma coisa pra comer. E nesse momento, o menino apenas olhou pro jardim de rosas dela e olhou de volta pra ela, olhando fixamente pra ela. E saiu correndo em direção ao jardim. Então ela correu atrás do menino para ver para onde ele estava indo, por que ele saiu correndo. E no que ela chegou na porta do quintal, olhou para o jardim, o menino simplesmente sumiu. Não tinha rastro, vestígio nenhum de menino por ali. Ela disse que sentiu um arrepio horrível naquela hora, uma sensação horrível, um medo inexplicável. Porque o menino poderia simplesmente ter pulado o muro ali e ido embora, por isso ele sumiu. Mas era um medo que ela sentia estranho. Ela conta que passou o dia inteiro pensando naquele ocorrido, mas no final da tarde ela acabou deixando isso pra lá. Então de noite, por volta das 9 da noite, porque naquela época dormiam cedo pra caramba, foi todo mundo dormir. Ela dormia no quarto de casal, ela na cama e a irmã dela no colchão no chão. E os filhos dela dormiam num outro quarto e entre esses 2 quartos havia a cozinha. Então, depois de já estar dormindo, ela disse que acordou com um som horrível. Era uma mistura de gritos com batidas, com som de pancadas. Nesse momento, bateram na porta do quarto dela com força. E no que ela abriu, eram os filhos dela, morrendo de medo. Entraram correndo, subiram na cama dela e se encolheram no canto, pálidos. As crianças estavam tremendo. E então a irmã dela perguntou para os meninos o que estava acontecendo. E eles disseram que tinha alguém na cozinha. Então, quando a avó dele e a irmã da avó dele foram até a cozinha ver o que estava acontecendo, quando chegaram lá, viram que estava tudo bagunçado. Era panela jogada pro chão, comida jogada, espalhada, pratos quebrados, potes quebrados, estava uma bagunça. Então, eles chegaram à conclusão de que
Aquilo não poderia ter sido feito por uma criança, porque eles não alcançariam onde estavam as panelas, alguns potes que estavam todos quebrados lá no chão. Isso teria que ter sido feito por um adulto, mas todas as portas e janelas continuavam trancadas. Então como que alguém entrou ali e fez toda essa bagunça? E nesse momento elas começaram a ouvir passos no andar de cima da casa, no teto. Mas não eram bem passos, eram batidas de pé, como se quisessem quebrar o teto, de tão forte. A avó dele disse que correu pro quarto e abraçou os filhos e ficou ali sem reação, morrendo de medo daquilo. A irmã dela, que sempre foi muito mais corajosa, ou mulher corajosa, porque ela catou um facão e disse que ia dar um jeito nisso. Isso que é mulher. A avó dele disse que queria impedir, porque não sabia o que estava acontecendo, né? Tipo, não vai lá. Mas ela catou o facão e falou que ia resolver a situação e saiu do quarto. Então a irmã dela abriu a porta principal ali da casa, que tinha uma escada que dava para esse segundo andar que ainda estava sendo construído da casa, que é de onde veio os passos. E ela subiu até lá com o facão. Houveram alguns minutos aterradores de silêncio. E a avó dele ficava lá no quarto tentando imaginar o que estava acontecendo, tentando escutar o que estava acontecendo. Quando, alguns minutos depois desse silêncio, ela escutou passos descendo a escada correndo. Então ela viu que a irmã dela desceu a escada correndo, foi para a cozinha meio nervosa assim, catou fósforo, álcool com uma mão, o facão com a outra e saiu da casa. Quando a avó dele finalmente conseguiu se mexer, ela levantou dali e foi para fora, em direção ao jardim, que é onde a irmã dela tinha ido. E viu a irmã dela, meio que com raiva assim, cortando todo aquele pé de rosa, toda aquela roseira. Ela cortou tudo, arrancou até a raiz daquilo, jogou álcool e tacou fogo naquela roseira. A avó dele conta que nunca viu nada queimar do jeito que aquela roseira queimou. Tinha um fogo tão alto, um fogo tão forte. Parecia que algo foi consumido por aquelas chamas daquelas rosas. E o negócio queimou tanto que nem cinzas sobraram. Depois daquele ocorrido, ninguém conseguiu dormir. E quando o avô dele chegou em casa, encontrou todo mundo acordado. A avó dele conta que a irmã dela nunca disse o que aconteceu no segundo andar naquela noite. E os filhos dela também não falam o que eles viram na cozinha. E ela é a única pessoa que ainda conta o que aconteceu naquela noite, porque ninguém mais da família gosta de tocar nesse assunto. E ninguém gosta que ela fale disso. E ela acabou que nunca também buscou mais respostas a respeito disso, também por medo de ouvir o que teria acontecido. A hora que ela terminou essa história, de contar pro moço que nos conta esse relato, pro neto dela, depois que a avó dele terminou de contar, ela virou pra ele e repetiu: "Não conte pros seus pais que eu contei isso." E olhou bem nos olhos dele e disse: "Nunca roube dos mortos." Parece até aquele outro relato, lembra o coração do cemitério? Que também a menina catou um pingente no coração, que encontrou lá no cemitério durante o enterro do avô. E tem outras, tem gente que pega foto, às vezes, de túmulo. Tem gente que pega, o que é mais comum é achar uma flor linda ali no túmulo de sei lá quem. Vai lá e catar a flor. Não faça isso. Eu não sei, às vezes, né, o defunto, o espírito, né, quem morreu, vai se sentir tipo, poxa, vem pegar a única coisinha que me trazem aqui, que é uma flor. E aí se sente magoado, se sente roubado, e aí vai atrás para cobrar isso. Tem também uma história dos ossos, não é? Velas do cemitério, não sei, que a pessoa roubou vela e depois se transformou em ossos, mas isso acho que é uma lenda urbana, sei lá. Acontece que o que é dos mortos, deixa lá pros mortos, sabe? Eu já ouvi dizer que não é bom nem você levar pedrinha de cemitério. Eu achei uma pedrinha no chão muito bonita, deixa lá. Solo de cemitério é solo sagrado, é solo... não mexe. E também respeita o túmulo, não vai lá invadir, não vai lá zombar. Resumo da ópera é justamente isso: não vá pegar nada que não seja seu, de lugar nenhum, principalmente de um cemitério. Às vezes você acha que o dono daquilo lá não, ele já tá morto mesmo, pra quê, né? E se ele resolve voltar pra te cobrar? Não peguem nada de cemitério, ok? E o que será que aconteceu no segundo andar? E por que ninguém conta? Nem os filhos dela hoje, os tios dele, nunca contam. Acho que é porque a família não gosta muito de tocar no assunto, ou porque tem medo, ou não sei por quê. E é isso aí, se gostaram, deixa aquele joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa aqui um comentário, segue a gente nas redes sociais e um beijo pra vocês, até o próximo relato.
Tchau!